Parece meio clichê, mas não é. Independente da profissão que você teve, você precisou do professor. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e dessa vez estou aqui com uma convidada para estrear um quadro novo aqui no canal. É uma das propostas para o canal em 2020, então trazer essas entrevistas, né? Então, pelo menos uma vez ao mês, eu vou tentar trazer um convidado ou uma convidada para, enfim, falar um pouco da sua história, a área que ela estuda, enfim. E hoje temos uma convidada especial, minha amiga Suzane. Faz quanto tempo que a gente se conhece? Nossa, fazem mais de 7 anos. Faz uns 7 anos mais ou menos, é muita coisa, muitas vergonhas já passamos. Sim. Então, Suzane, se apresente aí pra galera que não te conhece ainda. Então, pessoal, meu nome é Suzane, né? Mas todo mundo me conhece por Suzy, devido ao meu Instagram, o @SuzyConceituou, né? E eu acabei Blusinha, Blusinha, foco, né? Eu acabei de terminar o curso de licenciatura em Geografia, só que aí esse curso ele foi muito mais do que uma graduação, né? E eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi essa questão do curso, da minha transformação pessoal e do que eu pretendo passar a partir de agora pra todo mundo que entrar no meu caminho. Bom, então vamos começar pelo início, obviamente. Então, como é que foi que você chegou a ser professora? Porque você é professora de Geografia, né? Do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu queria saber como foi que deu esse processo. Você sempre quis ser professora? Na verdade, eu acho que no ensino médio todo mundo passa por aquele momento que não sabe o que quer ser, né? E eu também passei por isso. E o meu pré-vestibular, ele foi um momento muito difícil, onde eu não consegui me dedicar totalmente aos estudos. Também não consegui fazer cursinho pré-vestibular. Então eu fui mesmo fazer o Enem. Foi aquela coisa, a cara e a coragem. Eu já fui assim, sem me cobrar, né? Pensando, olha, se der certo, beleza. Se não der, eu vou tentar de novo. Porque a evolução não é linear. Do mesmo jeito que pode alguém aos 20 anos abrir uma startup, aos 20 anos alguém pode estar no ensino médio, não quer dizer que uma pessoa vai ser melhor que a outra. Claro que não. Quer dizer que o tempo das pessoas são diferentes. E aí, eu fiz o Enem. Incrivelmente, eu me saí bem, de certa forma, porque eu tinha muita facilidade em humanas, natureza... humanas sempre, natureza, e eu tinha facilidade também na questão da redação. Então, assim, eu consegui entrar para o curso de licenciatura em Geografia. E no início do curso, eu ficava assim, tipo, gente, eu não vou ser professora, não. Eu não... Eu me sentia travada. Não teve o chamado de Cristo. Eu apresentava seminário, tipo, tremendo. Eu ficava aquele jeito... Pelo amor de Deus, termina. E com medo das perguntas das pessoas e tal. Do nada, abriu uma luz na minha vida. Eu comecei sendo pesquisadora na faculdade. A gente fez alguns projetos de iniciação científica fabulosos. E aí eu comecei a apresentar artigos em congressos. E comecei a perder esse medo. Pensar, nossa, talvez ser professora não vai ser esse receio que eu tenho. Eu posso desenrolar a conversa e tal, e fui indo. Foi quando surgiu a oportunidade de ir pro Museu de Minérios do RN. Lá no museu a gente começou a fazer um projeto de extensão voltado pro público, chamado Museu e Teatro, que a gente explicava sobre geologia, a gente pegava aquele assunto bem técnico da geologia e explicava pra crianças. E a partir daí eu falei, não, é isso que eu quero ser, vamos. Tem um relato de amigos meus que também passaram por um processo parecido com esse, porque assim, eu imagino que deva ser assustador. Você tá na sala de aula pela primeira vez, vê um monte de pessoas que você nunca ouviu falar, porque é isso que acontece, né? Então você tá dentro, principalmente em institutos públicos, né? Então você tem ali diversas tribos de pessoas diferentes e assim, qualquer momento você está propenso a escutar um comentário que talvez você não gostaria, ainda mais nas primeiras vezes, né? Como é que foi as primeiras experiências? Assim? Então, né? Entrar a primeira vez numa sala do Instituto Federal foi complicado. Porque, primeiro, pra gente entrar, né, na sala de aula, tem que passar por vários testes. E eu acabei passando pelos testes. A gente passou pelo teste da residência pedagógica, que mediu um monte de coisa, conhecimentos, questão de currículo e tudo mais. A época que eu entrei em sala de aula coincidiu com a época que um dos professores sofreu um acidente. Então, assim, tipo, enquanto ele não pôde voltar pra sala de aula, um professor muito querido, inclusive, enquanto ele não pôde voltar pra sala de aula, a gente tava lá, né, fazendo aquela atividade para que os meninos não ficassem sem aula. E aí, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, as pessoas não me levaram a sério. Foi tipo, quantos anos você tem? Mas você é professora mesmo? Tipo, mas você vai dar aula de geografia? E aí, eu acho que eu já tinha passado por essa construção, né, dos artigos científicos, porque essa questão de artigo não era só pessoas da graduação, a gente tinha gente de pós, de doutorado. Eu já estava acostumada com esse ambiente, né, de onde algumas pessoas já tinham mais conhecimentos específicos que eu, por estar em pós-graduação, em mestrado e doutorado, mas mesmo assim eu tinha aquela segurança de falar do que eu estudava. Aí eu tive uma conversa assim com as meninas, gente, o Instituto Federal, ele não ia me colocar aqui se eu não tivesse capacidade. Eu e todos os meus
amigos que passaram no processo de seleção têm a capacidade para estar aqui. E aí eu falava assim, não, gente, eu entrei na faculdade muito jovem. Eu entrei na faculdade, eu tinha o quê? 17 anos. Então, claro, se eu me formei com minha turma direitinho, eu ia me formar mais cedo. A graduação não é só se você chegar em sala de aula, assistir as aulas e ir embora. Não, a gente tem muito trabalho por trás, tem todo um background, né, que a gente tem que levar em consideração. Sabe que isso me leva a pensar que talvez esse choque que acontece nas primeiras experiências dentro de sala de aula se dê muito exatamente por uma coisa que já está ligada com a profissão de professor no Brasil, que é então a imagem que as pessoas geralmente têm, jovens principalmente, de que professor tem que ser aquela pessoa mais velha. Então era como se o interesse pelas pessoas jovens não tivesse acontecendo. Existem vários estudos, eu vou colocar até aqui embaixo o link, de que no Brasil apenas 2% das pessoas que ingressam nas universidades, nos cursos, têm essa vontade de ir para a área da licenciatura. As notas de corte da Universidade de Pedagogia, por exemplo, são uma das mais baixas do ensino público, né? Do Enem, por exemplo. Então, assim, a galera que tá tendo notas altíssimas não estão indo para as áreas de licenciatura. Então, onde é que estão essas pessoas? Então, eu vi uma entrevista da GNT, assim, maravilhosa, com uma professora que, assim, eu não conhecia ela, e ela tem todo um background educacional, e ela trabalha muito a questão de Paulo Freire, por exemplo, que eu sei que é um dos pilares na sua formação. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria saber se você tem influências, quais são as suas influências no meio acadêmico e na vida, assim, para ser professora. No meio acadêmico, eu tenho definitivamente Paulo Freire. Ele tá no topo da lista. Por que será, né, amores? Né, eu tenho, inclusive, alguns livros de Paulo Freire aqui. Nós usamos livros de Paulo Freire durante toda a graduação. A graduação, eu estudei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E, assim, eu posso falar do curso de lá. Durante o curso, a gente tem muitas questões sociais, muitas questões de história da educação, onde a gente vai entendendo a verdadeira relação do professor e aluno, que não é uma relação distante. E aí, Paulo Freire nos ajuda muito nisso. Tanto na questão dos trabalhos, a questão de monografia, a questão dos projetos, a questão de ler para saber como se portar em sala de aula, de compreender a inteligência socioemocional do aluno. Freire é riquíssimo. E aí, na questão da geografia, para mim, sem dúvida alguma, é Milton Santos. Milton Santos, para mim, ele é o ícone dos ícones da geografia. Claro, com muito respeito a Alana de Souza Cavalcante, a Rafa Stan, que são pessoas que estão bem atuantes recentemente, que eu também admiro demais. Mas o Milton Santos é, assim, a maneira como ele olha para o terceiro mundo é incrível. Ele consegue conceituar vários eventos que às vezes passam muito despercebidos pra gente e ajuda. Quando a gente começa a compreender a obra dele, a gente desenvolve um pensamento crítico intenso. E é isso que está faltando atualmente, é um pensamento crítico, é você ter o conhecimento, saber se posicionar sobre determinados assuntos e ter um embasamento teórico para isso, né? E que Paulo Freire também chama muito de educação bancária, que é exatamente aquilo que a gente não quer fazer, né? Eu vi recentemente, inclusive agora em dezembro, um vídeo sobre o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, minha primeira experiência com o autor. E assim, eu me surpreendi muito, porque é uma coisa que ele fala, eu sempre vi isso nas aulas, que era a educação bancária, é aquela educação onde existe a relação entre o professor e o aluno, onde o aluno fica apenas como um receptáculo, né, de informações. E não é isso que é pra acontecer, né? Pra ter o pensamento crítico, de fato. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre, então, o Xodó de Suzane, que são os famigerados mapas mentais. Eu amo. Definitivamente. E são os grandes amores da minha vida também. Eu tava no ensino médio, naquele momento difícil que eu comentei, né? Que eu não pude me dedicar totalmente. Então, o que eu compreendi, o conhecimento que eu construí foi baseado nos mapas mentais. Em que, basicamente, eu ia pra aula, fazia aquelas anotações em tópicos do caderno, chegando em casa, eu tentava pegar palavras-chave e, às vezes, desenhava, às vezes, coloria, né? Dependia muito do meu humor. E aí, passou o Enem, tirei uma nota satisfatória, entrei em geografia. Chega no segundo semestre, um professor... Faz coraçãozinho pra ele. Grandes mundos inspiradores, eu vou até falar o nome dele, que eu acho que merece, claro, que é o professor José Mateus de Nascimento. José Mateus arrasou. A gente tava estudando, inclusive, fundamentos históricos da educação, né? E estudando Paulo Freire. E depois de ler a obra e tal, ele falou, gente, vamos criar um caderno de conceitos. Ele estipulou 30 conceitos e a gente poderia fazer até 50. Eu fiquei meio assim, tipo, gente, mapa conceitual, isso parece tanto com algo que eu já fiz na vida. E comecei a pesquisar. E eu percebi que existia mapa mental, existia mapa conceitual e existia resumo mapa. E eu falei, não, vou ter que voltar. E quando eu cheguei no momento de decidir o que eu ia fazer na monografia, eu falei, tem mapa mental e mapa conceitual, vamos decidir? Vamos. Tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual são uma estratégia de estudo que nos ajuda a assimilar o conhecimento. É transformar as informações que a gente recebe num conhecimento pertinente que pode ser aplicado a outras ocasiões.
O mapa conceitual, basicamente, ele é um mapa onde a gente escolhe palavras-chave, vai colocando em quadradinhos e criando um organograma. Vai estar aparecendo aqui na tela. A gente já vai botar aqui na tela. Enquanto o mapa mental, a gente já coloca a folha deitada, desenha algo no meio, coloca um título bem chamativo daquele título, você abre e já sabe o que é. E logo em seguida a gente coloca as palavras-chave e vai distribuindo as informações. Então é uma forma mais prática de você conseguir memorizar o conhecimento. Na minha concepção, o mapa mental seria mais lúdico, pelo fato de envolver a questão dos desenhos, das cores. Quando eu comecei, de fato, a equiparar os dois, porque também tem uma comparação na minha monografia entre o mapa mental e o mapa conceitual, eu percebi que, apesar dos dois contribuírem para o mesmo fator, que é criar esse conhecimento pertinente, quem é mais voltado para a área de exatas provavelmente se identifica mais com o mapa conceitual, que ele vai mais direto ao ponto. Então você vai puxando, né? Então, aquelas folhinhas, para quem gosta de Pinterest, para quem gosta de pesquisar essa referência em Instagram. Inclusive, Suzy tem um Instagram, que é o Suzy Conceituou, mais uma vez aqui, ó. Então, vai estar aparecendo aqui na tela. Então, para quem gosta de se inspirar, quem gosta de trabalhar com conteúdo digital também, acho que ajuda muito. Ajuda. O mapa mental, o autor que eu me inspiro para a criação é o Tony Buzan, ele é um autor inglês. E aí ele tem vários livros falando de mapas mentais. Tem um Mapas Mentais mesmo, tem um Pensamento Radiante. E são 2 livros que eu acho que você precisa ler. Independente da sua área. Se você ler, você consegue otimizar a maneira que você aprende. Então, eu usei as técnicas dos mapas mentais durante a época do Enem. Eu enchi o saco de Suzane muito. E assim, pra mim funciona muito bem. Tem pessoas que talvez não funcione, mas assim, muita gente eu já vi que tinha um certo pé atrás e aí quando testou, super adorou, super aderiu, inclusive. E assim, pra quem gosta de fazer concurso público, né, porque professor sempre tá em busca de concurso público, eu acho que assim, é uma mão na roda muito grande. E aí lá no IFRN, né, eu passei 2 anos lá trabalhando nisso, né, porque eu participei do programa Residência Pedagógica, foi um contrato de 2 anos, onde eu tive essa liberdade de trabalhar com os meninos, não só os mapas mentais, como também estratégias lúdicas. Porque assim como eu, que entrei na geografia, achando que a geografia era só para estudar o planeta Terra e que era uma coisa extremamente distante de mim, existem muitos alunos que pensam assim. Meu pensamento crítico, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que é a garota de 17 anos que entrou na licenciatura em geografia. Tipo, a gente estudou topografia com massinha, que foi a inspiração que eu tive da professora Narla, que desenvolve muitos trabalhos lúdicos. A gente estudou a questão de cartografia montando um mapa mental gigante no meio da sala. A gente estudou a questão das eras geológicas com comida. E tudo isso entra no seu planejamento para aula, né? Então eu já queria perguntar como é que você planeja suas aulas, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla, da forma como o professor leva o conteúdo em sala de aula, vai definir se o aluno vai querer prestar atenção ou não, né? Porque, assim, tem N fatores e, geralmente, para quem tá na licenciatura, lida com pessoas mais jovens, então, assim, é muito desatento, é muito enérgico, então qualquer coisa facilita a desatenção. Queria saber como é que você planeja, quais são suas influências, tipo assim, tu pega alguma coisa que tu vê em série, em filme, na vida? Olha, depende muito da turma com a qual eu estou trabalhando. Quando a gente vai passando os dias, a gente já percebe o perfil da turma. Por exemplo, eu estive numa turma de 6º ano, onde a gente pôde estudar o conceito de lugar com os lugares que eles conhecem aqui da cidade de Natal RN. Ai, massa. Então a gente montou um quebra-cabeça, né? De repente posso até disponibilizar a foto se você quiser. A gente montou um quebra-cabeça de Natal. Os próprios meninos, com o mapa que eu havia impresso, começaram a escrever bairros da cidade. A gente começou a marcar quais eram os pontos turísticos que são lugares para ele, né? Que para ser um lugar a gente tem que conhecer, tem que ter sentimentos sobre ele. E aí foi com uma turma de 6º ano. Então, os meninos já estão no 6º ano desenvolvendo as próprias conexões geográficas dele. E aí, quando eu vou para turmas maiores, eu sempre pretendo levar o assunto, o conteúdo teórico, né? Porque eu sei que eles já estão, assim, entrando na questão de Enem, né? Eu já levo, assim, a questão teórica, a gente dá a questão teórica e logo em seguida a gente tenta fazer uma atividade para contextualizar. E aí, muitas vezes, a atividade tem aquele viés objetivo que o Enem cobra, mas tem um viés pessoal. Olha, por que você acha importante isso? O que você acha que influencia, por exemplo, estava estudando população, a questão das etnias aqui no Brasil. Por que você acha que a diversidade é importante para o país? O que você acha que as heranças diversas que a gente tem de indígenas, de afrodescendentes, né, dos brancos europeus influenciam na nossa vida hoje? E aí, o que é que você usa até agora que é a herança dessa galera aí? Entendeu? Então, assim, a gente já traz um contexto mais pessoal que é mais fácil que eles assimilem. Bom, agora eu quero saber da Suzane leitora, da Suzane que ia comigo para os eventos da Intrínseca, da Editora Record, enfim, como é que era. Então, primeira coisa, como é que você
entrou no mundo da leitura? Como é que se deu isso? Alguém te falou assim, lê isso aqui é maravilhoso, entuchou na tua cara? Eu sempre fui muito criativa, muito de acompanhar histórias infantis. Muito modesta. Muito modesta. Então, um dia, do nada, minha avó, ela chegou e me deu o livro. É A Menina que Roubava Livros. Ela fez, olha, eu comprei esse livro pra você. E eu nem sei se ela sabia muito bem o teor do livro. Ela disse que achou bonita a capa, achou interessante. Minha avó, inclusive, ela não sabe ler. Então, assim, ela era do interior e ela aprendeu o ABC, aprendeu os números. Ela sabe assinar, mas ela não sabe ler. Só que, assim, ela é uma das mulheres que mais me inspira na vida, porque ela não conseguiu, mas ela sempre esperou que minha mãe conseguisse, eu conseguisse. Ela sempre tem essa questão de inspirar, de estudar e tal, porque é muito importante. Ela entende essa importância. Eu comecei a ler e, assim, foi o primeiro livro, assim, vamos supor, mais adulto que eu Jovem li. Eu adulto. tava acostumada a ler livros de historinha, vendo figurinhas e tal. E de repente eu me deparo com a história de uma menina que tá no meio de uma guerra, que tá tentando se salvar. E eu fiquei, nossa, gente, isso aconteceu mesmo? Não acredito. Porque, assim, uma coisa é você assistir uma aula de história, de geografia, ver as coisas lá. E você assistiu a aula, nossa, isso aconteceu e tal. Mas a questão do livro me mostrou com intensidade tão grande que eu falei, não pode ser. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas. Aí entrou na minha vida Anne Frank, né? Entraram vários outros livros nesse sentido. É o envolvimento com a história e com os personagens, né? Exatamente. E aí eu comecei nesse sentido, né? Foi A Menina que Roubava Livros, o Anne Frank, O Menino do Pijama Listrado. Questões que envolviam questões mais históricas e depois enveredei pela fantasia. E aí eu nunca mais parei de ler. Então, você sempre foi, assim, de ir pra eventos literários? Porque eu sei que você que me introduziu nesse mundo de ir pra eventos, né? Sim. Quando eu descobri que existia questão de clube do livro e que existiam encontros de leitores, eu falei, o quê? A gente começou a ir. Recentemente, né, infelizmente não estão havendo tantos eventos quanto haviam antes. A gente tem ainda a Flick, né, questões relacionadas à literatura e quadrinhos. Só que antes a gente tinha periodicamente eventos de literatura nas próprias livrarias daqui, né, do estado. Intrínseca patrocinar a gente, porque, olha, a gente foi pra quase todas as edições que teve. Foi. E assim, essa questão dos eventos literários, eu acho que eles são importantes, inclusive para pessoas que não têm muita afinidade com a leitura. Porque muita gente não tem afinidade pela leitura, porque ou não foi inspirado a ler desde cedo, ou os livros que leu foram literaturas, as literaturas brasileiras mais tradicionais, que a gente usa como paradidático, né? Elas foram escritas há muito tempo, tem uma riqueza muito grande. Mas, assim, muitas vezes as pessoas param ali. Tipo, lê Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e para ali. E eles são uma porta para que a gente veja várias outras portas que estão à frente, né? É bacana que você tocou num ponto sobre o aluno parar até certo ponto na leitura, né? E isso é uma coisa que a gente vê nas escolas, porque tanto pela questão de não ter tido incentivo em casa mesmo, ou por amigos, enfim, ou não ter tido condições de comprar, né? Tem pessoas que moram no interior, então não tiveram acesso a bibliotecas, mas também pela questão do professor que não conseguiu levar, de certo modo, aquele livro, não apresentou a história. Olha como esse livro é legal, né? Não apenas, você tem que ler para fazer uma prova, você tem que ler porque tem um Enem. Não, você apresentar de fato a literatura e como ela é importante para a vida das pessoas, né? Esses eventos eram engraçados porque a primeira vez que eu fui, eu fiquei muito chocado, porque são pessoas falando sobre livros. Eu nem tinha canal no YouTube ainda e eu fiquei, tipo, chocado. Existem pessoas que falam sobre livros aqui na cidade. É algo assim, foi um evento. Sobre a questão do professor, eu queria dar uma contribuição também para completar o seu raciocínio. Claro. Que você falou e me lembrei imediatamente. Em sala de aula, na geografia, eu sempre tento indicar algo que os meninos abram mais o olho a respeito do que a gente está vendo. Recentemente, a gente estava falando sobre a questão da Revolução Francesa em sala de aula, e aí eu falei, gente, alguém já conhece a obra? Eu acho que a obra vai ser um pouco difícil, que é muito grande, mas alguém já viu o filme Os Miseráveis? Não, ninguém? Não, gente, vamos ver porque é assim, né? E comecei a falar um pouco da obra. Eu conheço o livro mesmo, né? Os Miseráveis do Victor Hugo, conheço o filme, eu comecei a dar aquela introdução e na aula seguinte os meninos, professor, olha, eu assisti. Aí a gente começou a debater a respeito. Existem muitos filmes e livros que trazem vertentes históricas que a gente pode explanar em sala de aula. Bom, e agora o momento, salve a professorinha. Eu estou parafraseando, não parafraseando, mas realmente pegando o nome do quadro de uma professora que eu admiro muito, que é aqui no YouTube, né, que eu conheci o canal dela há muito tempo, que é a Patrícia Pirota. Admira, e há muitos anos, inclusive. Olha, eu sempre enalteci essa mulher. Sim. Porque ela me ajudou muito, assim, mas muito. Se você não conhece Patrícia, ela está no Instagram também, eu vou deixar o link aqui, enfim, na descrição. Conheça, porque ela é um exemplo de professora pra mim. E ela tem um quadro, eu acho que ela não privou os vídeos do canal dela, chamado Salve a Professorinha, né? Uma série de vídeos onde ela dá dicas pra você que tá querendo ser professor, pra você que já está na profissão, pra você que tá ali desanimado, porque bate o desânimo, eu acredito. E agora,
dona Suzane, a senhora, enquanto professora de geografia, eu queria saber, na experiência que você tem até agora, dicas para quem quer ser professor. Não apenas na geografia, mas também no geral. Tem que ter coragem, o mundo, a vida é vida de coragem. A primeira vez que eu estive numa palestra, no meu primeiro semestre de licenciatura em geografia, um professor convidado disse, olha, não faça. Quem tá terminando sabe que não tem mais jeito, mas quem tá começando desiste agora e tenta outra coisa, porque é uma profissão difícil. Eu acredito nisso, é uma profissão difícil porque a gente tem muita responsabilidade nas mãos. Estamos demonstrando informações que vão ser extremamente necessárias para a vida de alguém. Não só a vida escolar, muitas vezes na vida pessoal do aluno. É uma profissão difícil, em primeiro lugar, porque assim, não há muito investimento na questão da educação, sim, né? Infelizmente. Às vezes a gente quer fazer algumas determinadas atividades que não são possíveis pela falta de investimento. É difícil porque às vezes a gente tenta ao máximo desenvolver algo, mas se a gente não consegue literalmente captar a atenção do aluno, não vai render a aula, por mais que você tenha a melhor intenção do mundo, mas ao mesmo tempo que é difícil, é extremamente gratificante. Porque atualmente, né, terminei a residência pedagógica, estou trabalhando fora do IFRN e até hoje chegam alunos do IF para mandar mensagem. Professor, olha esse mapa mental que eu fiz. Professor, olha, eu estava estudando tal assunto com mapa mental, deu certo. Professora, consegui passar naquela disciplina, que era difícil, usando a técnica de mapas mentais. E aí, eu acompanho muitos alunos nas redes sociais. Eu sou aquela professora que... Ai mesmo, hein? Amigas. Amigas e amigos. E aí, eu acompanho muito aluno nas redes sociais e me enche de orgulho ver alunos debatendo na rede social com embasamento sobre assuntos atuais. E aí, isso é muito enriquecedor pra mim, é saber que eu tive contribuição. Nossa, eu fico extremamente feliz quando eu vejo, assim, um ex-aluno se formando, quando eu vejo um ex-aluno postando coisas relevantes, quando um ex-aluno me encontra na rua, professora e tal, e tem aquela conversa e eu vejo que ele teve evoluções, né? Porque alguns já se formaram, já estou atuando há algum tempo como professora. Atualmente, eu não trocaria a profissão de professora. Eu posso até querer estudar sobre outros assuntos, mas eu não trocaria minha profissão. Não se arrepende da licenciatura? Eu não me arrependo da licenciatura de maneira alguma. Inclusive, após já estar chegando, vem pós, já tô boa sorte, amiga. É uma profissão, na verdade, desafiadora. E se não fosse desafiador, né, eu acho que também não valeria a pena. Sim. Eu acho que o desafio é algo que faz com que a gente tente encontrar estratégias novas, que fazem com que a gente olhe para os alunos, que os alunos, cada um tem uma cabeça, tem um pensamento, tem uma maneira, né, de aprender. Existem muitos colegas meus que ainda vão se formar agora, que também estão nessa batalha. Alguns foram para a EJA, que eu acho que você tem que ter uma coragem muito grande. Sim. Porque aquele seu aluno da EJA, ele passa o dia trabalhando, ele muitas vezes tem família, ele muitas vezes é desestimulado dentro de casa para aprender, né? Poucos são estimulados em casa a ir aprender. E aí você tem essa responsabilidade de pegar aquela pessoa que já tá ali adulta e falar pra ela, olha, você é capaz. Sim. Gente, eu acho sensacional. Parabéns a todos os meus amigos, né? Que estão na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Mas assim, é muito incrível porque conhecimento não tem a ver com idade, né? Não tem a ver com porque você é assim, você é assado. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso à educação. A gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade do nosso país, principalmente no ensino público, né? O governo, às vezes não investe, não dá as devidas atenções. E sobre a questão do prazer em ser professor, acho que você sempre tem que ter aquela ansiedade, você sempre tem que ter aquele momento de você, caraca, vou entrar na sala de aula, porque eu acho que esse é o bacana. Eu acho que quando você perde essa ansiedade por ensinar, acho que a coisa já não tá dando mais certo. Então eu acho que você tá sempre ali se renovando, buscando aprender cada vez mais, como aluno, como professor. Eu acho que é um grande prazer que você tem, né? O professor, ele vai deixar marcas na vida do aluno. Gente, é impossível que o professor não deixe uma marca. Tanto para mim, é um conselho interno, é um conselho que eu deixo pra vocês. Se você tá na área, na profissão, né, tá entrando na licenciatura, tá se formando um professor e quer virar um educador, você deve se preocupar com as percepções que o aluno tem. Não só a questão do aluno tá prestando atenção, não tá. O que é que o aluno tem a contribuir, o que é que ele vai fazer com o conhecimento que você tá o ajudando a construir. E tenha muito cuidado com o que você fala pro aluno. Eu fui muito desestimulada no ensino fundamental por determinados professores. Chegou uma hora que eu achei que eu não era capaz mesmo. Que eu não ia conseguir passar na faculdade federal, o que é que eu ia fazer no futuro da minha vida, né? Que profissão eu ia seguir. Mas hoje eu faço o máximo possível para não deixar uma marca negativa no aluno. Todos os alunos, independente de onde eles vieram, de quem eles são, independente da família, do ensinamento que eles tiveram até aqui, da religião que eles seguem, da etnia, independente do que for, cada aluno ele tem uma cabeça.
ele tem pensamentos que, se forem para o bem, devem ser valorizados, e que a gente tem um papel crucial nisso, em ouvir o aluno, em conhecer a realidade dele, em saber que ele tem um desenvolvimento emocional assim como nós temos, tentar impulsioná-lo o máximo possível. Ou seja um professor. E seja, mais importante do que isso, um educador. Exatamente. Acho que essa é a mensagem do nosso vídeo, né? E eu motivo muito a senhora, porque assim, eu quero que mais pessoas se inspirem em você. Realmente, eu particularmente admiro muito. São 12 anos de amizade e que, assim, eu cada vez mais eu torço pelo seu sucesso e que mais outros professores e professoras entrem nesse mercado e que o Brasil possa ser, mesmo que de pouquinho em pouquinho, um trabalho de formiguinha mais bem representado, né, lá fora e dentro de sala de aula também. Queria agradecer por ter aceitado o convite. Poder aceitar o convite de falar um pouquinho sobre a sua experiência, dar algumas dicas pro pessoal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar. Se você está entrando na profissão, comenta aqui embaixo quais são os seus futuros desafios, porque vai que a gente grava um vídeo depois lá na frente, uma segunda parte, talvez. Pergunta, algo que vocês queiram saber a respeito da profissão. Especificamente, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com seu amigo que tá pensando em ser professor, já manda pra ele esse vídeo, talvez sirva de inspiração, não é mesmo? E é isso. Obviamente, deixarei o Instagram daqui da Suzy para você que quer aprender mais, quer conhecer um pouco mais do trabalho dela. Eu vou deixar aqui todas as informações. Outras coisas que eu acabei usando para fazer esse vídeo, eu vou deixar aqui também. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, terão mais vídeos. E é isso. E se você é aqui de Natal RN e tem interesse em aprender a fundo a técnica dos mapas mentais, todo mês tem um curso de mapas mentais, né? Em lugares específicos da cidade. Então, se você me acompanhar no Instagram, acompanhar o canal, né? Vai saber tudo. Você vai saber tudo sobre essa questão dos cursos, para desenvolver cada vez mais a técnica e levar também para os seus alunos e para a sua vida. Então, leiam, divirtam-se, pensem criticamente. E é isso, incentive um professor. Tchau.